Salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Sou a irmã Maria do Carmo Bacili, da Congregação das Irmãs Missionárias da Ação Paroquial. Estou aqui para dar continuidade à apresentação da história da nossa congregação. É que hoje vou falar do capítulo 19 do livro que trata das nossas origens como congregação. Livro esse escrito por nossa querida irmã Maria do Carmo Molino, de saudosa memória. O capítulo 19 trata da celebração do segundo capítulo geral, que teve lugar no ano de 1959, exatamente nos dias 1º a 12 de julho, na cidade de Burgos, no Colégio Apostólico de San Pedro de la Fuente, Espanha. Na ata da primeira sessão preliminar a este capítulo geral, se lê o seguinte: depois de 3 meses de esmerada preparação e súplicas especiais ao Espírito Santo pelo bom êxito do capítulo geral, e de 8 dias de trato íntimo e contínuo com o Senhor pela prática dos exercícios espirituais, iniciaram os trabalhos no mesmo dia 9 de julho de 1959. Participaram do referido capítulo 19 irmãs delegadas. Vamos destacar aqui alguns dados da memória capitular. Nos 11 anos transcorridos desde o início da fundação, em 1942, até a realização do primeiro capítulo geral, em 1953, o número de religiosas professas perpétuas e temporárias era de 52 irmãs. Nesse sexênio, de 1953 a 1959, esse número aumentou e contava com mais 56 religiosas. Portanto, neste momento, a congregação já contava com 108 irmãs, incluindo as devotos perpétuos e as devotos temporários. Também nesse segundo sexênio, passaram pelas etapas de formação do noviciado e postulantado 53 noviças e 56 postulantes. Nem todas chegaram ao final, mas as saídas foram poucas. Nesse sexênio, notou-se o grande esforço para a formação das irmãs. 33 se formaram professoras. Várias cursaram cultura religiosa de nível superior. 3 fizeram curso completo de piano, de canto gregoriano, liturgia e outros. Apesar do grande esforço, o governo geral é consciente de que ainda há muito por fazer. Nesse momento, a congregação contava com 16 casas. Desde o último capítulo geral, em 1953, foram fundadas 8 casas. Portanto, a congregação vive a alegria de uma vida florescente e prometedora e experimenta a bênção do Senhor nesta expansão e força vocacional. À medida em que aumentaram as comunidades, aumentaram também os trabalhos apostólicos, destacando-se o atendimento de crianças pobres de diversas paróquias de Madrid durante o verão, irmãs e postulantes atuando na catequese paroquial em Segóvia, criação de uma nova escola paroquial em Roda, Jaén e outros. Dentro das realizações do sexênio, é notável o número de pedidos de fundação, de dentro e de fora da Espanha. Algumas não puderam ser atendidas por falta de irmãs preparadas para a missão a que eram solicitadas. Neste capítulo, também se notou grande preocupação com relação ao noviciado. Na época, a duração era de apenas 1 ano. Já tinham permissão para passar para 2, mas tiveram que esperar mais tempo, devido à necessidade de irmãs para atender as comunidades existentes. Outro motivo importante é que o edifício atual dedicado a essa etapa de formação não reúne condições
e nem tem capacidade para o número de vocacionadas que chegam. A construção de um noviciado na Espanha foi um problema que exigiu o máximo esforço e atenções sem chegar a uma solução. Os relatos contam que se adquiriu um terreno em Burgos com a ajuda generosa do padre fundador. Quanto à situação financeira da congregação, manifesta-se que, apesar da simplicidade dos ministérios que se realizam, não lhes falta o necessário e já podem caminhar sem as dificuldades dos primeiros tempos. Continua também permanentemente a calada ajuda do padre fundador, tanto que termina o sexênio com um superávit modesto para iniciar o próximo. Como em todos os capítulos, nesse também houve a eleição do novo governo geral. Ficou assim constituído. Superiora geral, Madre Maria de Jesus, primeira conselheira e vigária geral, Madre Joaquina do Menino Jesus, segunda conselheira, Madre Modesta de Jesus, terceira conselheira, Madre Margarita de Cristo Rei, quarta, Madre Ángeles de la Santa Paz, ecônoma geral, Madre Isabel de la Trinidade. Como podemos perceber, Madre Imaculada deixava o cargo de superiora geral, onde havia posto suas melhores ilusões, sua entrega total, toda a sua vida. Foram 17 anos seguidos, os primeiros da vida de nossa congregação, anos em que as dificuldades haviam sido grandes em todos os sentidos. Faltava tudo, menos entusiasmo e alegria. A força da juventude e do florescimento vocacional, o zelo apostólico que cultivava em seu coração, a audácia das fundações realizadas com tão poucos meios, tudo havia sido presente de Deus e tudo havia deixado seu rastro naquele coração que aos seus 41 anos vibrava com força. Madre Imaculada também experimentava o cansaço normal do cargo. Ela mesma sentia a necessidade de um descanso do trabalho do governo da congregação e o manifestava assim: desejo aprender a obedecer. As conclusões desse segundo capítulo geral foram enviadas às comunidades e, pelo que consta, havia, diante do que as comunidades responderam, havia um certo pessimismo e falhas na observância. Por isso, as conclusões, os acordos tomados foram eminentemente disciplinares e normativos, como no primeiro capítulo. Mesmo que na reforma sobre a oração, a vida de oração das irmãs, houvesse um ar de novidade. Nas conclusões enviadas para as comunidades estão os pontos que deveriam ter em conta: economia, ordem disciplinar, costumes louváveis, normas variadas e reforma no que se refere à vida de oração. Esse capítulo se encerrou no dia 12 de julho de 1959. É bom só lembrar, o total de irmãs desse sexênio de 1953 a 1959. Professas perpétuas, 28. Saídas, 1. Professas temporárias, 48. Saídas, 3. Noviças, 53. Saídas, 3. Postulantes, 56. Saídas, 5. Portanto, até este ano a congregação contava com 108 irmãs missionárias de ação paroquial. Louvado seja Deus por tantas maravilhas. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a